Shalom, povo de Deus. Vou esperar um pouco vocês oxigenar aí, amém? Eu tentei não suar ali, mas bateria não tem jeito. O pastor sempre vai pregar com suado. Não tem pra onde correr. Amém? Todos aí, juntos, de um só propósito. Abra suas Bíblias. Primeira Samuel. Primeira Samuel, capítulo 4. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga espera. Não tem pressa, amém? Que ainda vou dar alguns avisos. Primeira Samuel, capítulo 4. Vocês estão felizes? O culto de manhã aqui foi uma benção. Quem for achando pode ficar de pé. Amém? Aleluia. Tá quente aí, pessoal? Então a gente tem que orar para Deus dar um ar. Amém? Desde já agradecer a todos que estão aqui nesse lugar. Não só por causa do Inflenha, da oração em chamas, mas porque você entende quem é o Senhor na vida de vocês. Amém? A você que está nos visitando, se sinta em casa, o casal ali que a gente conheceu. Deus abençoe vocês, o pessoal aqui também, o casal. É casal? Casal também. Sinta-se em casa. Acho que não tem mais ninguém visitante não. Ali já é da casa. Só tá sumida. Amém, povo de Deus? A você que está nos assistindo do YouTube, Facebook, Instagram, que Deus possa estar abençoando sua casa. Nós estamos cerrando o Inframe. O Inframe foi uma benção ontem que estava aqui. Hoje estamos encerrando. De manhã foi uma palavra também poderosa que o diácono liberou aqui. E eu acredito que Deus ainda está movendo por esse lugar ainda. Amém? Você está comigo? Não tem aviso não para dar, né? Cutuca teu vizinho que está do seu lado, diz para ele: o que você veio buscar aqui? Foi o convite ou foi Deus? Se for o convite, possa ser que você vai perder seu tempo. Mas se você entendeu que o convite foi para se aproximar de Deus, você está no lugar certo, amém? Porque não tem coisa melhor de nós estarmos perto daquele que é e daquele que está aqui nessa noite. Então vamos ler junto? Para quem não me conhece, me chamo Pastor Alex, esposo de Sileide, a pastora, pai de Eloá. Amém? Minha Bíblia saiu aqui, vou colocar outra rapidinho. Minha Bíblia não quis se converter. E diz assim o texto, vou ler na letra miúda mesmo. Versículo 12. E diz assim:
E ali fugiu do exército um homem de Benjamim, e chegou a Siló no mesmo dia, com suas vestes rasgadas e com terra sobre a sua cabeça. E quando chegou, eis que Eli estava sentado sobre um assento, junto à beira do caminho, observando, pois o seu coração tremia pela arca de quem? E quando o homem adentrou a cidade, e ela anunciou toda a cidade, e rompeu em brados. Obrigado. E quando ali ouviu o barulho do brado, disse: o que significa o barulho deste tumulto? E o homem entrou apressadamente e contou a Eli. Ora, Eli tinha o quê? 90 anos de idade, e seus olhos estavam turvos, de modo que não conseguia enxergar. E o homem disse a Eli: eu sou aquele que saiu do exército e hoje fugi do exército. E ele disse: o que se fez lá, filho meu? E o mensageiro respondeu e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e também houve um grande massacre no meio do povo. E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu, quando ele fez menção da arca de Deus, que ele caiu para trás do assento, em outras traduções, cadeira. Ao lado do portão, o seu pescoço quebrou, e ele morreu, pois era um homem velho, pesado. E ele havia julgado Israel por 40 o quê? 40 anos. E a sua nora, a esposa de Finéias, estava com a criança próxima do parto. E quando ela ouviu as notícias de que a arca de Deus fora tomada, e que seu sogro, o seu marido, estava mortos, ela se curvou e entrou em trabalho de parto, pois suas dores lhe sobrevieram. E chegada a hora da sua morte, as mulheres que estavam de pé junto a ela lhe disseram: não tem mais, pois deste à luz a um filho. Porém, ela não respondeu, tampouco levou isto em quê? Em conta. E ela deu o filho, e no nome de Icabô, dizendo: a glória partiu de Israel, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E ela disse: a glória partiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Amém? Vai se assentar. Queria orar com você sentado. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais um culto, por mais um movimento daquilo que o céu nos entregou para a gente se movimentar nessa igreja, o Infrem, adoração em chamas. Nos ensina a ser verdadeiros adoradores, nos ensina a ser homens e mulheres totalmente disponíveis para o Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? A minha Bíblia de cá se converteu, a galera apareceu. Você está comigo? Queridos, vou botar um copo de água aqui, que se desligar o ventilador vai. Hoje você pode entrar e viu a igreja muito feliz, pulando, salteando. Na realidade é isso que Deus quer para o povo dele. E a religião engessou. Não significa que a gente pular, dançar na presença de Deus, significa que a gente está tratando Deus como qualquer coisa, porque Ele não pode ser tratado assim. Mas a Bíblia diz que quando a arca de Deus, que um dia Davi trouxe para dentro de Israel, a Bíblia diz que Davi bailou. O que é bailar? Dançar.
quem já foi do mundo, como eu falei ontem aqui, quem já foi do mundo, que não nasceu no berço do evangelho, você arrochou, você dançou, todo mundo ficava feliz. Mas na presença de Deus, muitas vezes a gente fica preocupado o que o irmão vai dizer, o que o olhar do irmão pode falar. Deixa eu te falar, eu na presença dele, eu bailo, porque ele me fez para adoração e seu louvor. Ele te fez para você ser uma adoração e louvor dele. Claro que a gente não vai fazer nada fora daquilo que é racional, daquilo que é um culto verdadeiro para Deus. Mas a Bíblia diz que até as vestes que Davi estava dançando não seria digno. Mas Deus não se preocupou com as vestes de Davi. Sabe, querido, a gente está bonito hoje aqui, arrumado. Mas naquele texto, a Bíblia diz que Davi estava com a horta bem fininha. Você sabe o que quer dizer isso? Dava para ver o que estava atrás do tecido de Davi. Você está entendendo? E a sua mulher, de cá de cima da sacada, disse assim: não concordo um rei dançando assim. Sabe o que aconteceu com ela? Ficou estéril, não pôde gerar filho, porque ela estava preocupada mais com a aparência de Davi do que com a arca que estava entrando. E Davi estava mais preocupado com a arca que está entrando do que ela que estava se preocupando com as coisas. O que Deus quer é que a gente volte a ser inocente na presença dele, ser como criança na presença dele, de nós voltarmos a adorar, cantar, pular, mas tudo com ordem e decência. E a grande questão é, as pessoas acham que a adoração é ficar parada. Não, tem alguém que fica parado, é normal. Mas também não pode falar daquele que pula, daquele que salteia, daquele que vai para lá e para cá. Ontem mesmo na adoração a gente estava para a direita, para a esquerda, para minha frente, e eu estava aqui para trás. Meu irmão, eu estou andando, Deus me deu ar para respirar. Tanta gente querendo andar, pular, e eu estou pulando, eu tenho que agradecer a Deus. É por isso que essa festividade que a gente faz 2 vezes no ano em Frem é a adoração em chamas. Mas a adoração não é uma canção cantada. A adoração é algo que você precisa experimentar. Cutuca teu vizinho e diz assim: tu está preparado para que eu vá ouvir? Amém? Então vamos junto comigo? Você me dá 1 minuto das suas atenções. Quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia diz que houve uma luta contra os filisteus. Quem eram os filisteus? Homens que sabiam lutar com espada, homens decididos a lutar até no individual. E a história deixa bem claro que a arca de Deus foi tomada. Não só a arca, mas também os filhos do sacerdote morreu. Quando nós vamos ler capítulo 1, quando Samuel é chamado ali, a Bíblia diz que Deus chama Samuel e dá um aviso para a casa de Eli. Porque Eli julgou Israel 40 anos. Eli tinha a incumbência como sacerdote de conduzir aquele povo debaixo da poderosa mão de Deus, para que aquele povo não se perdesse, para que aquele povo pudesse andar diante de Deus corretamente. E a história diz que ele julgou 40 anos. Por que julgou? Porque tinha pecados, tinha de julgar os pecados, tinha de corrigir. Mas a Bíblia também deixa bem claro que ele deixou a desejar com sua própria casa. Por quê? Porque seus filhos pecavam diante dos olhos de Deus. Seus filhos faziam as coisas errantes dos olhos de Deus. E Eli fez vista grossa. Eli conseguiu durante 40 anos julgar aquele povo, mas não conseguiu julgar os seus filhos e a sua casa.
Então em frente tem que haver uma adoração em chamas, uma adoração que sai de dentro para fora, não é a adoração que está fora, externa, é a adoração que está interna dentro de você, que Deus espera, não só com uma canção cantada, mas sim com uma atitude vibrada e posicionada naquilo que Deus quer. Por isso que a adoração é um estilo de vida. Um adorador do Senhor, a vida dele é corretamente diante dos olhos do homem e principalmente dos olhos de Deus. E a história diz que Deus disse para Samuel: fala a Eli que eu vou julgar sua casa, e sobre a descendência dele, nenhum deles se levantarão mais como um sacerdote. Você sabe que é você ouvir algo que você julgou 40 anos e Deus dizer: a sua casa foi reprovada? Você fez tudo certo, andou certo, mas a sua casa você não soube julgar. Você perdeu a direção da sua casa. A história diz que eles faziam as coisas absurdas em um lugar parecido como esse: sinagoga, espaço, igreja, santuário. E os olhos de Deus contemplavam sobre aquele lugar o que eles faziam. Mas lembre-se que quando ele morre, a primeira coisa, quando ele fica triste, não é pelos filhos, é pela arca. Lembre-se, quando a nora dele está dando filho, a primeira coisa que ela se preocupa não é com seu esposo, é com a arca. Você sabe o valor que essa arca representava para o povo de Deus? Era um valor que dinheiro nenhum poderia comprar. E os filisteus sabiam, e quando a arca estava com eles, eles iam prevalecer em todos os lugares, em todas as guerras. E a história diz que o povo de Deus perdeu a luta. E seus filhos morreram no combate. E a mulher gera o filho, ela dá o nome ao filho Icabô ou Icabote. A glória de Deus se foi. Só porque a aliança ela representa algo que não tem emenda. A aliança é genuína. Você olha para alguém que é casado, solteiro. Solteiro não tem, né, irmão? Irmão não dá nem glória. Pastor, solteiro não tem não. Tá vendo que eu pego os irmãos? O irmão tá tão... Esqueci até que eu falei. Solteiro não tem aliança. Mas os casados, tem. Não tem emenda. Porque é um elo onde não pode ter repartição. É algo que tem que estar sempre em concordância, para que não venha partir. A arca de Deus representava Deus com seu povo dentro de uma aliança que não poderia ser quebrada, repartida. Então o povo que andava com Eli, que foi julgado, sabia também o valor da arca, assim como Eli sabia, porque a arca não só representava a aliança, mas a arca representava o próprio Deus estabelecido onde ela estava. A história de Israel diz que Davi, todos os dias que ele acordava, que se aproximava da arca, Davi dizia: se eu pudesse, eu não saía daqui desse lugar. Mas ele estava diante de um caixote batido de ouro. Mas ele não queria sair daquele lugar. Por quê, pastor? Porque ali estava o Senhor dos Exércitos. Hoje não tem mais a arca, mas veio um homem chamado Jesus sobre a terra, porque uma aliança um dia foi partida, enfraquecida, se quebrou, mas Jesus veio para restaurar essa aliança, para voltar a ter um elo sem emenda. E essa arca agora não se encontra em um caixote, essa arca se encontra dentro de você, porque é você que decide o nível de relacionamento que você quer estar com esse Deus. É dentro do seu coração que você vai dizer verdadeiramente se você é um verdadeiro adorador, se você adora em espírito e em verdade.
É por isso que toda pessoa ou todo adorador, quando ele é omisso, ele está sujeito aí à morte. Por isso que ele morreu, porque ele se omitiu. Quando Deus falou através da boca de Samuel, eu creio que Deus estava esperando para ele ali: se arrepende, corrige a casa agora. E Eli fez como um bom samaritano, fez como um baiano. Ladrão pode roubar, quando o ladrão rouba, vai e bota o cadeado mais forte. Eli nem para isso se atentou. Eli disse: que julgue o Senhor, fazer o quê? Ele que fez tudo, ele não entendeu. Só porque ele não entendeu? Porque o texto vai dizer que Eli ficou gordo, cego e perdeu aquilo que Deus dava para ele como direção. A história diz que quando ele ouve a notícia, ele está sentado na cadeira, ele cai e quebra o quê? O pescoço. A história diz que ele estava cego. E no final a história vai dizer: por causa de Eli e dos seus filhos, a arca foi embora. Sabe o que quer dizer isso? Quando eu e você estamos vivendo a vontade de Deus, a gente nunca vai perder o foco de Deus. Mas quando a gente se omite, a nossa adoração agora não é mais a mesma adoração. Só porque vai chegar uma idade de 90 anos, você vai perder a sua visão, você muitas vezes vai ficar gordo e vai não conseguir mais entender a vontade de Deus, porque para você já está bom. E com Deus não pode estar bom. Todo dia tem uma novidade de vida para se viver. Quem se acostuma com o que Deus deu ontem vai ficar preso na lei. Quando Jesus disse: vocês comeram o pão que meu pai deu, não Moisés, mas eu sou o pão da vida que vocês não reconhecem. Ficou engessado porque ficaram omissos. Deus não dá vitória a quem está fora de um princípio dele. E eu quero entregar uma senha aqui para vocês que estão aqui nessa noite, a você que está nos assistindo nessa noite. Deus não entrega a vitória a ninguém que está fora do princípio dele, porque Deus não é menino. Deus sabe onde é que está o nosso coração, Deus sabe a nossa vontade, Deus sabe as nossas emoções, Deus sabe que nós não estamos com Ele quando é para estar. Então, pega essa senha no seu coração, não vá para a guerra nem para a luta enquanto você não tiver resolvido com Deus, porque você pode levar sua casa ao prejuízo e trazer morte sobre ela. Porque a preocupação de Eli foi a arca, a preocupação da casa foi a arca, mas não se preocuparam em se resolver com Deus, como homem, sacerdote, adorador do Senhor, o homem que tinha um cuidado para que as pessoas não pudessem se perder, se perdeu. E deixou o povo ir para a guerra, deixou o povo ir lá, até os próprios filhos, achando que Deus ia dar vitória a ele, onde Deus surpreendeu ele. Deus não estava no meio do povo. Aí muita gente deve pensar: mas Deus é ruim. Não, irmão, a Bíblia deixa bem claro que Deus, ele é justo. A gente que esquece. A gente esquece. A gente esquece de tal forma que a gente quer fazer as orações, dizer: Senhor, me abençoa, Senhor, faz isso por mim. E quando Deus diz: e eu estou aonde no seu coração? Não temos resposta. Porque as coisas sempre vai estar em prioridade do que Ele. Para Ele, é meus filhos. Não vou falar que eles podem se chatear, ficar enraivado com o papai. Então não vou falar nada para eles, que eles acordem para a vida. Não. Eu e você que é um adorador de Deus, precisamos entender o que Deus confiou na minha mão e na sua mão. Precisamos estar de acordo com a vontade de Deus. Eu gosto quando os irmãos ficam tudo sério assim. Eu amo. Tá aprendendo, dar glória a Deus no momento que Deus está chamando a atenção da igreja.
Porque os irmãos só querem dar glória quando vai ter vitória, vai ter chave. Não vou adivinhar a placa de carro e nem CPF. Deus não me chamou para isso. Que nem isso não é de Deus. Deus chamou para a gente tirar os nossos pecados. Deus chamou para a gente alinhar o nosso coração com dele. Deus chamou para a gente verdadeiramente colocar o que está dentro sujo para fora, para que ele possa corrigir, para que a gente volte a ser um verdadeiro adoradores. Então pega essa senha, irmão. Não vá para a guerra se antes não resolver as coisas com Deus. Não faça nada enquanto seu coração não estiver resolvido em Deus. A história nos diz uma coisa muito forte. Foi um sacerdote que julgou 40 anos e Deus deixou eles perder a guerra e perder seus filhos. Eu não quero perder a Luar, minha filha. Eu não quero perder a minha casa. Eu quero estar na vontade de Deus. E estar na vontade de Deus vai exigir de mim e de você. A sua adoração, como é em inglês é adoração me chama. A sua adoração, você vai precisar ir para a prensa para provar se você é um adorador do Senhor. Sabe o que é prensa? Todo mundo sabe? Prensa é algo que leva ali em uma máquina e ali você escolhe quantos quilos aquela máquina vai ter de peso para prensar. Se você for a algum lugar que vende ferro, se você for a algum lugar que vende coisas plásticas, você vai ver que eles vão prensar, sai quadradinho. E ali ele bota o peso necessário que eles desejam colocar naquele lugar. E que está sendo prensado? É bom? Não. Mas a minha Bíblia, eu creio que na sua também mostra. Todos os homens e as mulheres de Deus, para provar a sua adoração para Deus, teve de ir para a prensa. Eu preguei aqui quase um mês atrás, no capítulo 22 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus abençoa Abraão, mas pede Isaac de volta. Levou ele para a prensa. Sobe e amola o garoto para mim. É fácil? Algo que Deus te deu, que você desejava, e Deus dizer, me dá de volta? Mas ali vai aprovar você, se você adora o Senhor verdadeiramente. Eu nunca vi um adorador, alguém que diz que serve a Deus, alguém que diz que queima por Deus, se não vai na prensa. Porque olha bem para cá, para os meus olhos azuis. Fácil é quando a gente está na bênção e a gente glorificar a Deus, dizer foi Deus que me deu, foi Deus que aprovou, foi Deus, foi Deus. Difícil é quando Deus te coloca para você ir para a prensa, para você ser provado por Ele, se a sua adoração verdadeiramente é Ele que está no seu coração. Porque adorar a Deus quando as coisas estão boas, irmão, é fácil. Ei, eu já fui de uma igreja, que eu não vou dizer o nome, porque vai ser antiético, que as pessoas quando recebiam a bênção, meu irmão queria louvar Deus, nem cantava, mas queria louvar Deus. Eu quero oportunidade, porque Deus me deu uma bênção. Aí dava, e ele chegava lá, cantava. Mas quando aquele irmão estava passando num tempo de provação, os irmãos não vinham mais para a igreja. Aí chegava com o rosto de chuchu, todo tristinho, para todo mundo perguntar, o que foi que está acontecendo? Ah, a luta. Eu quase não vinha hoje. Só Deus sabe que eu cheguei aqui. Os crentes têm essa fala, sabia disso? Filho de Deus não, filho de Deus, eu vou. Porque já aprendi como o salmista Davi, Salmo 100. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estando bom, estando ruim, não me importa, eu quero estar com Ele. Porque é fácil contar a bênção. Difícil é dizer, eu estou na aprovação, mas eu vou seguir que Deus vai me dar minha vitória. Porque prensa esmaga. A prensa esmaga. Você está comigo? Que se tem algum adorador aqui, deixa eu te dar uma boa notícia. Você vai para a prensa. Tem que ir, irmão. E você vai entender porque tem que ir para a prensa.
Você é um adorador em chamas, tem que ir para a prensa. E vou te dizer uma coisa, eu já passei por lá, não é bom. Não é bom. A nossa vontade é o tempo todo de querer sair logo. Ei, é por isso que Eli não foi aprovado por Deus. Porque a prensa dele era para alinhar a casa dele, os filhos dele, e ele não fez. Até as ofertas que queimava para o Senhor, os filhos deles vinham e comiam primeiro diante de Deus. Ele não quis colocar os filhos e a sua casa na prensa. Fale para a pessoa que está do seu lado: prensa dói. Fala assim: porque prensa, ela esmaga. Ninguém gosta de ser esmagado. Você está aí? Vamos seguir? Abra comigo Mateus. Mateus capítulo 26, versículo 38. E diz assim um texto. Todos abriram? Mateus está na Bíblia, é meu irmão. Se não achou ainda, domingo de manhã você está fazendo falta. Mateus capítulo 26, versículo 38, diz assim a palavra de Deus. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vela comigo. Vou repetir. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vela comigo. Quem está falando a respeito dessa tristeza? Jesus. Vocês querem saber por quê? Porque ele está sendo levado para um lugar de esmagamento. Até Jesus sabe que o lugar que é esmagador, o lugar que vai ser algo que vai prensar ele, doeu. Então houve uma grande tristeza. Porque a história diz que depois da Santa Ceia, eles começaram a subir o monte, adorando ao Senhor, dizendo que o Senhor é bom, hosana nas alturas, ajuda-nos, Senhor. Mas quando chegou lá, Jesus chamou os 3 amigos para orar com ele. Mas a história diz que Jesus estava com profunda tristeza em sua alma, porque ele seria esmagado. Ele ia para um lugar chamado Jardim das Oliveiras. Ali pegava as olivas e levava próximo dali para o quê? Prensar, esmagar, para sair o suco melhor, que era os primeiros, o óleo de oliva. E esse óleo, quando esmagava, que saía aquele primeiro suco daquele azeite de oliva ali, era levado para a casa do Senhor. Sabe o que eu entendo? Que até os frutos sabe que eles têm que adorar primeiro a Deus. Então quando eles esmagavam, saiu o melhor óleo. Esse óleo servia para ir para a casa do Senhor, para as lamparinas, para curar as feridas das pessoas. Saía para Deus com uma forma de adoração. Porque houve o que? Prensa. Houve uma pressão sobre aquela semente da oliva. Houve esmagamento, esmagou, para que pudesse tirar o melhor das olivas, que era o óleo. Deus nesses dias quer fazer assim conosco. Nem diga na sua mente misericórdia, não, irmão. Não diga na sua mente. Mas Deus não quer nos esmagar para nos machucar, para a gente morrer, não. Ele não quer nos esmagar para isso, não. Ele quer para extrair o melhor que tem dentro de nós. Cutuca seu vizinho do lado e diz assim: ó, você sabia que o melhor de você só sai quando você está na prensa, quando você está sendo esmagado? Porque você diz: ai meu Deus, salva, ajuda, porque está doendo, está difícil.
A conta eu não consigo pagar. Ah, tá me tirando o sono. Deus está te levando para a prensa, para te esmagar, para sair todo o seu eu e entrar um verdadeiro adorador que vai confiar nele como espírito em verdade. É aí que nós vamos ver se nós somos adorador. Porque dói, irmão. Dói. Porque só quem está sentindo a dor sabe que dói. E toda dor Deus faz causar muita vez na nossa vida. Não é só o diabo. Deus causa que é para a gente se aproximar dele, voltar para ele, reconhecer ele, entregar o nosso coração a ele, a adoração subir como incenso para que ele possa cheirar. Por isso que muitas vezes as pessoas estão fracas na igreja, porque preferem o profeta. Deixa eu ver se o profeta vai apontar o dedo para mim e vai dizer: isso que eu te digo, a sua vitória está chegando. Não, mas a sua vitória já foi vencida na cruz. Você não recebeu ainda, porque você não deixa Deus te esmagar, não deixa Deus te prensar, para verdadeiramente sair o melhor de você. A gente prefere ficar como um coitadinho. Ah, porque fulano não fez por mim da igreja, fulano não veio me visitar. Ei, esquece fulano. Jesus estava com 3 amigos. Na hora que ele estava passando a tristeza e a aflição no seu coração, os amigos dormiram. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus está nos ensinando que o melhor amigo é Deus através de Jesus Cristo. Quando você está na prensa, não é irmão A, não é irmão B. Ei, você precisa dobrar seu joelho e reconhecer Deus como adorador. Porque até quem vai te ajudar foi Deus que enviou. Eu digo sempre aqui na igreja que não tem como uma pessoa dizer que ama outro se Jesus ainda não mora dentro dessa pessoa. Se te ajudar, está com interesse por trás. Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa. Todos nós que estamos aqui, se queremos ser um verdadeiro adorador, lembre do que Jesus passou. Chamaram Jesus de Bezebum. Chamaram ele que ele era o pai dos demônios. Chamaram dizer que ele era falso profeta. Disseram que ele não era o filho de Deus. Mas ele não perdeu a sua essência de um adorador. Passou por tudo isso. Então, pessoas que ajudam a outra, se Jesus ainda não entrou, deixa eu te falar, quando aquela pessoa não concordar, ou quando alguma coisa acontecer entre os dois, ninguém vai querer mais ver ninguém. Porque não vai conseguir reconhecer, porque não tem um coração de adorador. E Davi prova isso no dia que Davi peca, no dia que Davi erra. Quando Deus levanta Natan para falar para ele, a primeira coisa, quando Natan fala, ele reconhece: esse homem é o Senhor. Davi diz: pequei contra Deus. Ei, ele poderia dizer: vou matar Natan, porque isso, o meu pecado fica escondido, ninguém sabe. Mas ele sabia. Quem estava colocando imposto ali não era Natan, era o próprio Deus, fazendo com que Davi sentisse a prensa, fazendo com que Davi sentisse o esmagamento. Você está conseguindo entender? Porque quando nós é esmagado, a gente quer fugir, meu irmão. Eu deixo eu te dizer, não seja fujão. Se você é um adorador ainda, que você cai na barriga do peixe, ele vai estar te vendo lá. Então não adianta fugir quando ele tem um propósito com você. Ele vai te colocar na barriga do peixe, vai te levar lá no fundo, para você passar 3 dias e entender: ou você reconhece ou morre. Então prensa não é bom, esmagamento piorou, mas isso é o que faz extrair o melhor de nós. É isso que nos faz entender a vontade de Deus. É isso quando o aviso veio sobre Eli não foi igual Davi. Ele negociou. Ele não soube ser um adorador como Abraão. E ele não soube entender como Jesus é o verdadeiro adorador. Então ser esmagado não é fácil. Mas a sua adoração não é no dia que você está bem. A sua adoração é nos piores dias da sua vida que Deus quer ouvir o seu louvor. A gente aprendeu errado. A gente aprendeu que a gente só pode adorar a Deus quando está tudo bem. E a minha Bíblia me ensina que adorar a Deus no momento difícil
Pastor, Tom prova. Eu vou provar. A história diz que quando Eli julgava aquele povo, Ana estava vivendo também naquela época. E a história diz que Ana era esmagada por Penina. Era pressionada por Penina. Porque Ana não poderia dar filhos, porque era estéril. E Penina todos os dias lembrava ela: você não pode dar filho, eu já dei filho, vou dar mais para ele. E Ana continuou na prensa e no esmagamento. Sabe aonde? No melhor lugar, na presença de Deus. Ela não se cansava de orar ao Senhor, porque ela sabia que Deus poderia mudar o seu estado. Deus só não muda o estado daquele que não quer ir para a prensa e não quer ser esmagado por ele. Deus não tem como, sabe por quê? Porque o seu eu está muito forte, a sua sabedoria está muito forte. O que você acha, que você pensa, tem que ser assim. E eu já vi um bocado de homens e mulheres se enforcar e se matar, principalmente dentro da cidade de Valença, porque confiou no seu braço, onde era para confiar no Senhor. E a história diz que um dia Ana está lá, orando, não tinha mais força para falar com Deus, só via seus lábios se mexendo. E ele diz: você está cheio de mosto, mulher. Em outra tradução: você bebeu muito vinho, você está bêbada. Ela: bêbada? Eu não. Estou orando ao Senhor. Sabe o que ele diz para ela? Que o Senhor te conceda as suas petições. Julgou a causa de Ana. Logo após isso, quem tem filho? Ana. Mas pergunta para Ana se foi fácil estar morando com Penina, e Penina todo dia dizendo no ouvido dela: você não dá filho, você é estéril, o Senhor não é contigo. Você não está vendo que isso não vai mais além do que isso? Você vai ficar vendo a minha vitória, que te viu passar pela prova e não te ajudou, agora vai ver eu no palco. Vingança tem sabor de mel. Vingança. Não teve essa vingança, Ana. Ana só fez o que era certo. Se o Senhor me der, eu dou ao Senhor. A história não diz que não teve sabor de mel para ela vingar contra Penina. Nada, não. Porque Deus, Ele é justo. Penina teve mais de 2 filhos, mas deixa eu te falar, não foi juiz, não foi sacerdote e não foi profeta, como o filho de Ana foi. Sabe por quê? Porque ele foi gerado debaixo de uma adoração, ele foi gerado debaixo de um clamor, ele foi gerado em súplica, ele foi gerado nas orações dizendo: se o Senhor me der, eu te darei, porque esse será gerado em oração. Não estava na história, na linhagem de Eli para ser o sacerdote, mas por causa da prensa que Ana passou, do esmagamento, Deus colocou ele como juiz, profeta e sacerdote. É por isso que nós precisamos entender: a bênção do Senhor, quando vem sobre nossas vidas, ela não acrescenta dor, ela traz alegria e felicidade e gozo no espírito. Quando o adorador está na prensa, quando o adorador está sendo esmagado, ele precisa mais do que nada confiar no Senhor, porque os olhos do Senhor estão contemplando. Tem gente que quer confiar no Senhor, orando ao Senhor, mas andando de forma errada. Não tem como, irmão. Não tem como. Você pode levar sua casa para a morte. Você pode cair da cadeira e morrer. E o texto deixa bem claro: o culpado foi Eli. Não queira culpa dentro de você, queira solução. Vou deixar na mão de Deus, porque Deus é justo para fazer tudo o que tem que ser feito. É melhor você estar com Deus na sua casa, mesmo estando difícil, do que você estar sem Ele e está parecendo que está tudo bem na sua vida. Mas a Bíblia diz que tem coisas que parece que está bem, mas é caminho de morte.
Aprenda uma coisa. No meio da nossa experiência, no meio do nosso esmagamento, que são as lutas existenciais, são aquilo que te paralisa, os ataques almáticos, as pessoas que estão em volta de você, que muitas vezes não estão com você, você fala algo, ela quer jogar um balde de água para você não fazer aquilo que Deus gerou no seu coração. Você não pode levar a culpa. E acabou. A glória de Deus se foi. O que Deus mais quer nesses dias é levantar homens e mulheres que não estão na tela, que não são conhecidos, para que Deus possa se revelar. O nosso coração tem que ter o mesmo sentido daquilo que Deus é para conosco. Parece que muitas vezes as coisas que Deus ainda não nos deu, não nos entregou, não significa que Ele não está vendo a gente, não significa que Ele é ruim, não. Significa que está havendo um tempo determinado por Deus, que Deus quer que você entre nesse tempo, para esperar Ele te dar no tempo certo. Possa ser que você esteja, como foi pregado de manhã, igual o coração de Asaf. Você vê suas lutas, você ora a Deus, e você vê alguém que não ora a Deus, e Deus está fazendo pelaquela pessoa, mas não faz por você. Mas você precisa entender que aquela pessoa, para Deus, é ignorante, e você não, você conhece. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então Deus não vai cobrar de alguém que não conhece Ele. Deus vai cobrar mais de quem conhece Ele. Eu queria ter uma mensagem de te alegrar nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, como houve aqui, esse escuto todo do Efraim. Foi falado sobre as lágrimas de Jesus, porque Jesus chora. Jesus chora por amigos. Jesus chora por homens e mulheres que um dia tinham potencial ou teve potencial e deixou a cegueira entrar e ficaram cegos e hoje não funciona mais. Jesus chora por eles também. Jesus chora quando ele se entrega para Deus. Depois falou que se nós vivemos um chamado, temos que ir para as águas profundas. De manhã o nosso coração tem que estar convicto de quem Deus é para nossas vidas. Porque senão a gente vai ver o ímpio tendo as coisas e a gente vai desejar aquilo que o ímpio tem. Mas deixa eu te dizer, Asaf acordou quando Deus disse para ele: o caminho do ímpio é inferno, Hades, inferno. Mas olha o seu caminho, ele disse: quase me desviei. Ele desviou, mas a bondade e a misericórdia de Deus não permitiu. Deus trouxe ele de volta, resgatou. Aleluia. Porque quem que não quer ser bem sucedido? Quem que não quer ter várias condições para fazer o que quer? Quem não quer? Eu quero. Mas eu não quero passar por cima de ninguém. Eu quero que Deus me dê. Eu quero que Ele me dê na medida dEle. Que a medida dEle é boa, perfeita e agradável. E hoje à noite eu estou dizendo para vocês que a prensa e o esmagamento é o lugar da solução para os crentes. Você está olhando aqui, olha para o teu vizinho, não fala nada, só olha para ele. Ele é bonito, é bonita, não é? Você só é vivo porque está aqui por causa de uma prensa e um esmagamento que nós acabamos de ler. Jesus venceu a cruz para mim dar vida e vida em abundância. Jesus. Mas não foi fácil quando recebeu aquele chicote que batia na sua carne, tirava um pedaço da sua carne. Porque o texto diz que ele se entristeceu. Ei, onde é que está você em Deus? Tem muito crente entrando na igreja, recebe a chave da vitória, sai no outro dia, não viu a vitória, porque não foi Deus. Porque Deus só dá a vitória quem Ele mesmo tem um coração que foi esmagado, que foi pressionado pela circunstância, pela luta, mas disse: eu não vou agir da minha forma, eu vou esperar em Deus. O mesmo povo que Jesus alimentou,
foi o mesmo povo que crucificou. Mas o que importava para Jesus é que o coração dele de adorador, ele não ia se perder. Porque dentro dele tinha um fogo que amava o Pai, tinha uma ardência que amava o Pai, tinha uma vontade de servir ao Pai. Então a vontade de servir prevaleceu mais do que a sua vontade. Porque ele chegou no Getsemane e disse: Pai, que não seja a minha vontade, mas seja a tua. Ele está dizendo: a minha vontade eu não queria ir, porque eu sei que vai ser doloroso, mas a sua, se é perfeito, eu vou. Adoração depende de entender como é que você olha para o Pai. Eu acabei dizendo um pouco tempo atrás e não finalizei, vou finalizar. Hoje as igrejas, a maioria das pessoas estão sendo fraca espiritual, porque não prega mais sobre o inferno, não prega mais sobre os diabos, os demônios. Quem mais falou de demônio foi Jesus. Porque se prega isso, os irmãos podem se preocupar que pode ir para o inferno. Então não é bom pregar isso não. Bom pregar coisas que eles gostam. Coisas que você gosta muitas vezes afasta você de Deus, porque não te leva para você ser prensado. Porque o Senhor cada dia mais vai ficando bom. As pregação de coach, você pode, Deus é na tua vida, vai dar certo. Deus só há na vida de alguém que olha para si mesmo e diz: eu tenho um pecado, Senhor, corrige o meu pecado, eu quero confessar. Senhor, eu não estou andando conforme a tua vontade. Eu quero te dizer que a minha vontade agora não é mais a minha, mas a minha vontade agora é sua. Aí sim, irmão, Deus não vai resolver circunstância para aquele que não se entrega verdadeiramente. Deus vai com sua bondade, misericórdia e sua graça para te dar mais uma oportunidade para você entender que é Ele que está fazendo na tua vida, para que você não coloque a carroça na frente dos bois. Quando Deus levanta Samuel e diz que vai julgar a casa de Eli, Eli de imediato era para dizer: Senhor, me perdoa. Ele não pediu perdão. Ele preferiu deixar o Senhor faça o que o Senhor quer. Eu preferia me render. Eu preferia me render para que minha casa ficasse de pé. Porque eu não estou me rendendo para qualquer pessoa. Estou me rendendo para aquele que criou o céu e a terra, para aquele que tem autoridade, para aquele ao qual Isaías 68 vai dizer, ou 66, que o globo terrestre ele faz de almofada, porque ele é grande. Ele pega o oceano com sua palma de sua mão. Eu prefiro me render para ele do que me render para os filisteus, para minha dor, para aquilo que eu penso, para aquilo que eu acho. Não. Eu vou me render para ele. Toda vez que você está sendo levado para a prensa, vai vir uma voz no seu coração: não vá. Porque o nosso cérebro, ele é negativo. A irmã que está estudando aqui sabe, né? Para ser enfermeira, o cérebro é negativo. Então tudo que a gente pensa que não vai dar certo já vem logo do cérebro. Ele é negativo. Por isso que Deus, através de Jesus, falou: se tu vier até tu e tu deixar pensar e descer para onde? Não faça mais, porque não vai gerar nada, porque vai haver desconfiança daquilo que Deus falou. Mas tem coisa na nossa vida, você já viu, parece que é alguém que nos empurra, mas é o Espírito Santo. Tem coisa que a gente diz: nossa, eu fiz isso, eu pensava que eu não ia fazer, porque você não pensou. Você chegou na hora, Deus nem empurrou. Vai que vai dar certo. Usa o inimigo para te levar para o lugar certo. Você está pensando que está sendo dolorido, você está pensando que vai esmagar, e Jesus está dizendo: você está indo para o lugar do cumprimento, porque você está enxergando com seus olhos carnais e não com os olhos espirituais. Lucas capítulo 14, versículo 26. Estou encerrando, irmão.
Lucas 14, versículo 26. O que produz dentro do homem é do homem, mas o que produz no homem, que é celestial, Deus glorifica o homem. Lucas 14, versículo 26 diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e a mãe, e mulher, e filho, irmão, irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem está dando essa condição é o pastor Alex? Jesus. Jesus está dando o padrão do reino. Jesus está querendo nos dizer uma coisa: se nós confiamos nele, até a nossa própria vida a gente tem que afligir ela, por amor dele. Sabe o que quer dizer afligir? Se entristeça por amor de mim, mas que no final vai se alegrar, porque fez o que é certo. Quem quer ser triste para depois ser alegre? Ninguém. São poucos. Todo mundo quer receber a sua vitória. Todo mundo quer vir para a igreja e dizer: Deus curou, Deus libertou, Deus salvou, Deus fez, Deus me deu dinheiro. Mas Deus diz: me dá o teu coração. Já fica difícil, porque muitas vezes a gente está preso a coisas e a circunstâncias que a gente não tem condição de dar o nosso mais, o coração para Deus. Você está aí? A palavra de Deus diz que só existe dois caminhos: caminho do céu, caminho do inferno. O do céu é estreito, porque você não pode entrar com bagagem nenhuma que você pensa que tem que levar. A do inferno, ela é muito larga, que você pode levar tudo para o seu coração e viver uma mentira parecida que é uma verdade. Então, um adorador, alguém que queima em chamas pelo Senhor, não tem para onde correr. Ele vai ser levado para a prensa e vai ser esmagado. Todos na Bíblia que foi aprovado por Deus teve esmagamento. Mas a gente quer ouvir as pessoas falar só da vitória, e esqueceu, se quer ser uma mulher ou um homem relevante diante dos olhos de Deus, eu preciso aprender a ir para a prensa e dando glória a Deus, porque Tiago vai dizer: em tudo dê glória, em tudo glorifique ao Senhor. Até se não comeu hoje, glorifique ao Senhor, que amanhã você come. A gente está no século 21. Eu vou falar aqui, mas o nível que está sendo conduzido vai ser uma escassez. Sabe de quê? De fome. Aquela pessoa está cortando, você sabe o que eu estou dizendo. Porque se eu falar o nome, corta, a live pode ser processada. Estão cortando. Cortaram-se 1 milhão de pessoas que recebiam alguma coisa. Estão cortando. Por que será? Mas eu estou preso à palavra de Jesus. Ele diz que os meus não mendigarão. Aleluia. Eles terão e terão em abundância. As pessoas correrão para bater na sua porta, e você vai ter. Sabe por quê? Porque você não desistiu de ser um adorador. Você não desistiu de confiar nele. Você continuou com ele. Você disse para ele: é o Senhor e só o Senhor. Eu confio até a morte. Porque um adorador, ele não vê crise, Luiz.
Um adorador, ele nunca vai ver crise, ele nunca vai ver prensa, ele nunca vai ver esmagamento. Um adorador, ele vai adorar a Deus, independente de qualquer lugar onde ele esteja. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz em João 4, a Bíblia deixa bem claro que Jesus naquele dia entrou dentro de Samaria, não estava preocupado com a briga dos judeus com Samaria. Jesus entrou por causa de uma mulher samaritana fortina. Por quê? Porque ela queria saber onde é que tem que adorar o Senhor, se é no Monte Gerizim ou se é em Jerusalém. Jesus disse para ela: eles adoram com eles sabem, mas nem lá e nem cá. Deus está procurando os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Quem é esses adoradores, pastor? É alguém que está passando por luta, está adorando. É alguém que está passando por escassez, está adorando. É alguém que está indo para a prensa, está adorando. É alguém que vai entregar o seu filho para molar, está adorando. É alguém que adora Ele, independente da circunstância. Um dia Davi teve seu filho. Enquanto seu filho estava lá entre a vida e a morte, a Bíblia deixa bem claro que Davi jejuou. Mas quando ele morreu, diz que Davi tomou banho e disse: bota a minha comida que eu vou comer. Disse que os seus serventes, as pessoas que estavam em volta de Davi, perguntou: Davi, foi seu filho? Ele disse: enquanto havia esperança, eu estava em oração e jejum, mas ele morreu. Aprove ao Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. E Davi voltou a viver a sua vida. Se a gente olhar para o dia de hoje, trazer para uma linguagem que nós vivemos no dia de hoje, nós vamos dizer: que homem miserável. Mas ele não poderia mais ter solução nenhuma. Ele entendia que estava na mão de Deus, aquele que pode dar vida e aquele que tira a vida. Mas a história me diz que ele é segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia adorar. Não porque cantava bonito, não porque tocava harpa, não, é porque o coração dele já tinha dono. Aí ele diz em sua carta: guardei a sua palavra no meu coração, para que agora jamais eu peque contra o Senhor. Sabe que alguém agora está preocupado todo dia que acorda e dizer: eu tenho que andar na linha certinho para não errar, porque Ele me deu a misericórdia. Davi poderia esconder o seu pecado. Não escreve não, mas ele sabia que foi Deus. Escreve que eu pequei, mas também escreve que eu reconheci o meu pecado. Então o adorador, ele reconhece suas falhas e suas fraquezas. E ele não vai ser a pior pessoa do mundo, nem de Valência. É por isso que o primeiro pecador começa daqui, eu. Porque eu entendo que todo dia que eu abro meus olhos, eu peco. E pela misericórdia, a bondade e a graça dele vem sobre a minha vida. Eu esmurro o meu corpo para estar diante dele, vivendo ele corretamente. Primeiro, diante dele. Segundo, diante do homem. Fica de pé.